Guiné-Bissau e Cabo Verde, dois países do continente africano que têm em comum a língua portuguesa. No meio do Oceano Atlântico, Cabo Verde exibe as marcas do período em que foi um dos principais interpostos do comércio de escravos. E no continente, Guiné-Bissau busca o desenvolvimento, mas continua sendo um dos países mais pobres do mundo. Olhando por aqui, pelo mar de Fortaleza, estima-se uma viagem aérea de aproximadamente 3 horas e meia, cortando o oceano. Foi para lá que os missionários Gleiton e Josimar foram. E é para lá que nós vamos agora. Nossa primeira parada é Guiné-Bissau, que fica a oeste da África, com cerca de 1,5 milhão de habitantes e está entre os 10 países mais pobres do mundo. Possui uma das piores taxas de distribuição de renda do planeta. Estamos aqui andando por Guiné-Bissau no meio-dia. Não tem ideia do calor que nós estamos sentindo. É um negócio inexplicável. Nós estamos indo agora contatar uma família. Esses são os irmãos que estão conosco. Mais à frente. Nós estamos andando em uma das poucas avenidas em que tem asfalto. Em Guiné-Bissau, o lugar com maior movimento é o porto. Aqui, muita gente espera a chegada dos barcos para comprar o peixe, que é a base da dieta e da renda da população. 80% das pessoas não têm emprego formal. O único atrativo do país para os turistas seria o arquipélago do Bijagós, um conjunto de 88 ilhas eleito Patrimônio da Biosfera pela Unesco. Mas é quase impossível chegar até lá, porque faltam recursos para o incentivo ao turismo do país. Aliás, Guiné-Bissau não tem dinheiro para nada. O país se tornou independente de Portugal em 1974. Desde então, enfrentou 2 golpes de Estado e uma guerra civil que destruiu toda a infraestrutura produtiva e a economia entrou em colapso. Aqui não existem indústrias. Sem recursos, o país precisa atrair dinheiro de fora. Mas antes, tem que resolver um problema grave: a falta de energia elétrica. À noite, a única luz é a dos carros ou de quem tem condições um pouco melhores. Iluminação pública só quando o governo liga os geradores, algo muito raro de se ver. E quando isso acontece, é motivo de comemoração até para os irmãos que se reúnem em Guiné-Bissau. A religião predominante de Guiné-Bissau é a muçulmana e a cultura que os mais antigos insistem em manter é o curandeirismo e a feitiçaria. O cristianismo por aqui ainda não é o favorito. Aqui é tudo muito difícil para manter um trabalho da pregação do evangelho. Para os mais de 1 milhão de habitantes, apenas 60 irmãos praticam a palavra e pregam o evangelho do reino. Ainda permanecem fortes e esperançosos, como o Maru. A falta do hábito da leitura dos moradores é a dificuldade que os irmãos encontram na hora de fazer a colportagem. Guiné-Bissau é um país com 30 etnias que muitas vezes não conseguem se entender. Mas compreender o que uns ou outros dizem é apenas um dos desafios dessa região da África. Não tão longe daqui, no Oceano Atlântico, um arquipélago também descoberto pelos portugueses tem conseguido conciliar a linguagem da cultura com a do desenvolvimento. Cabo Verde é um país de portas e mares abertos. São 10 ilhas a 450 quilômetros do continente africano e a 1.500 quilômetros da Europa. Aqui, nossa primeira parada é em Praia, capital de Cabo Verde e a maior cidade do país. Tem o porto comercial, onde é exportado, entre outros produtos, frutas. O forte por aqui também é a pesca. E é em Praia onde está concentrado o maior número de irmãos que vivem a vida da igreja. Em cada ilha de Cabo Verde, uma história para contar. A colonização portuguesa começou por Santiago, a primeira ilha do arquipélago. Muitas casas ainda são de pedra, como nos séculos XV e XVI. O Pelourinho restaurado ajuda a contar a história na rota da escravidão. Cidade Velha foi a primeira capital e classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
A Ilha de Sal atrai turistas de todo o mundo com suas praias paradisíacas e resorts de luxo. E na Ilha do Fogo, nem o vulcão ativo espantou os moradores. Apesar de estar entre os mais desenvolvidos, quando se compara ao restante do continente, Cabo Verde ainda sofre com a pobreza e o desemprego alto. Aqui, 20% da população não tem trabalho formal. O país vive basicamente do setor de serviço, como o turismo. Não há indústrias, as secas são frequentes, o que prejudica a agricultura e uma parte importante da economia. E isso afeta a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Cerca de 30% de Cabo Verde vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de R$ 5 por dia. Por isso, a remessa de dinheiro dos que migram é importante. Mesmo com tantas dificuldades, Marcelo resolveu deixar o que tinha no Brasil para viver o evangelho em Cabo Verde. Aqui conheceu a cabo-verdiana Paloma há 4 anos e se casaram. Eles e outros 50 irmãos fazem um trabalho de evangelização com outras 20 crianças e são um exemplo para a região. Estamos fazendo um trabalho aqui belíssimo, um trabalho de pregação do evangelho, reportagem. O nosso forte aqui é exatamente as casas, né, onde nós reunimos. Temos várias casas espalhadas pela cidade de Praia, é onde nós moramos, Santiago, a capital Praia. E, como já falei, né, o nosso forte é as casas, onde temos alguns irmãos e famílias reunidas, jovens. Na verdade, a população de Cabo Verde é uma população jovem, né, graças a Deus. Isso facilita a gente a se comunicar melhor com as pessoas. Temos usado bastante a questão do alimento diário, a leitura. Temos visto que é fundamental, que é importante aqui para os irmãos. Nós não fomos ainda nas outras ilhas, estamos concentrados aqui em Praia. Primeiramente queremos fortalecer a igreja em Praia, né? Levantar mais casais, levantar mais jovens, deixar realmente uma igreja firme e forte para futuramente depois a gente migrar para as outras ilhas, né? Primeiramente, nós aqui agradecemos a Deus. Amém. Por todas as coisas, pela vida da igreja e agradecer também cada irmão que oferta para Cabo Verde, principalmente para a África, para que a obra do Senhor possa se expandir, ganhando mais pessoas. Que Deus possa, irmãos de Fortaleza, irmãos do Brasil, que Deus possa abençoar ainda mais o vosso trabalho, o vosso labor, abençoando vossas famílias. Encorajo vocês, quem não conhece aqui, que venham, conheça de perto, nos encorajando ainda mais. Grace e o esposo Rogério são de São Benedito do Sul, Pernambuco, e estão em Cabo Verde para somar com os irmãos. Recentemente compartilharam da alegria de mais um fruto, um batismo em Cabo Verde. Há exatamente 15 anos, o Evangelho do Reino tem sido levado a todo o continente africano. Tudo começou no ano de 2000, desde que o irmão Dong teve a visão do filho varão no continente. E desde então, muitos missionários têm sido designados de suas igrejas para acompanharem e assistirem os irmãos na África. Desde que nós começamos a ir lá, nossa oração diante do Senhor foi: Senhor, nós não queremos fazer nada, nós queremos que você faça e nós vamos cooperar com você. E é isso que tem acontecido. Cada viagem, Deus realmente faz coisas maravilhosas. E nós tratamos de cooperar com o Senhor. Os irmãos hoje que têm a visão do corpo, que têm a visão do reino, né, estão procurando viver a realidade dessa palavra. E também hoje a nossa comunhão com os grupos cristãos, com os amados irmãos que não se reúnem conosco, tem sido muito intensa e muito boa. Muitos e muitos líderes cristãos, todas as vezes que nós vamos, vêm nos procurar e nós temos muita comunhão e eles chegam e dizem assim abertamente: nós estamos buscando a direção de Deus por meio de vocês. Entre os cooperadores com o serviço no continente africano estão Jobson, de João Pessoa, José da Silva, de Recife, e ainda Joel, Joquismar, Josimar e Gleiton, de Fortaleza. A gente viu culturas diferentes, estrutura diferente daquilo que nós estamos habituados. E em Guiné-Bissau nós vimos que há muita carência, tanto na parte da palavra, como também na parte financeira.
E em Cabo Verde a gente viu algo diferente, a gente viu algo mais favorável, nós temos um grupo de irmãos mais fortalecido, nós temos uma estrutura melhor também para se trabalhar. E esse período que nós passamos lá foi muito proveitoso porque a gente pôde ver como está o andamento da obra. E nós aqui da Igreja em Fortaleza temos participado muito dessa obra, muito efetivamente, com as ofertas dos irmãos, com as orações dos irmãos. Isso tem contribuído bastante. Como será o trabalho daqui para frente? Um trabalho de conscientização maior, de promoção também, nós vamos promover mais. Nós até convidamos outros irmãos que queiram também ir visitar esse continente, cooperar conosco lá nessa obra, tanto ofertando como também indo visitar os irmãos, ajudar os irmãos, passar um tempo com os irmãos, reunindo, igrejando mesmo com os irmãos. Então nós queremos encorajar também mais irmãos a poder conhecer isso daí mais de perto. Em Cabo Verde nós temos o desejo de fortalecer a vida da igreja na cidade de Praia. Nessa cidade nós já temos um grupo de irmãos que estão trabalhando lá. E nosso desejo é que casas novas, famílias novas sejam geradas. Inclusive depois da nossa volta, por meio dos cursos bíblicos que estão acontecendo na cidade de Praia, nós já tivemos a notícia de um batismo. Então nós ficamos muito contentes com essa notícia. Isso mostra que o Senhor quer avançar e pessoas novas estão sendo introduzidas na vida da igreja. Com relação à Guiné-Bissau, o nosso desejo é que Deus nos mostre e levante um casal para nós enviarmos para lá, para que eles também possam passar pelo menos um ano também fazendo esse mesmo trabalho. O cooperador Gleiton do Carmo ainda lembra da importância das colaborações dos irmãos e deixa uma mensagem. Que sem oração e sem as ofertas das igrejas, nós não temos como fazer essa obra. Então nós queremos aproveitar aqui para agradecer a todas as igrejas que estão ofertando, que têm nos guardado em oração, porque essa obra é feita por todos nós. Alguns vão, outros não podem ir, mas podem orar, podem ofertar, e quando o Senhor voltar, todos nós vamos receber a mesma recompensa. A mensagem que eu deixo é que, com todos esses acontecimentos atuais, nós só temos um versículo que casa bem com esses dias atuais. O Evangelho do Reino, ele vai ser pregado em toda a terra habitada, e então virá o fim. Então, as guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres, são apenas o princípio das dores. Nós sabemos que o fim virá quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra. E esse é o nosso desejo, e é por isso que nós estamos visitando esses 2 países da África, porque nós queremos cooperar com a volta do Senhor. Uma experiência nada fácil, porém inesquecível. O amor dos irmãos, a alegria de estarem sendo assistidos e assim não se sentirem só. Ritmos, culturas, arte e as belezas naturais que ainda são preservadas. De Guiné-Bissau a Cabo Verde, assim é construída a esperança de um lugar melhor na vida de muita gente e na vida desses irmãos que lutam para preservar em meio a tantas dificuldades a vida com Cristo e o Evangelho do Reino.